Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santo Excel. E hoje nós vamos aprender algo novo, que ainda não foi disponibilizado aqui no nosso canal, é o validação de dados. Já pensou fazer aquela listinha suspensa para que ninguém configure errado, para que ninguém coloque nenhum dado dentro da tua planilha e que muitas vezes você tem que ficar formatando e perdendo tempo com isso? Porque a pessoa não sabe que por esse procedimento tem que ter procedimentos padrões. Então, por exemplo, não vai colocar uma coisa que não seja triagem, medicação, curativo, evitar o erro de colocar o nome, por exemplo, do paciente dentro de procedimento. Isso nós vamos aprender hoje. Você vai aprender a bloquear esse tipo de lançamento incorreto e fazer uma lista suspensa para ficar bem legal, te dando autonomia, assertividade e fazendo com que as pessoas preencham corretamente a sua planilha sem perder nenhum dado. Beleza? Antes da gente continuar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante para mim que você se inscreva, que dê essa moral aqui para nós. Lembrando que nos últimos dias nós temos trabalhado apenas com essa planilha de enfermagem. Postei ali uma coisinha variável, que é como fazer umas cartelinhas de bingo de Natal para você que queria ir fazer um bingo em família. Então eu ensinei ali mais ou menos como é que faz, mas os demais videoaulas aqui é basicamente essa planilha que nós estamos montando. Então não deixe de se inscrever, curtir e comentar, beleza? Então, galera, falando um pouco sobre a nossa planilha e falando sobre otimizar o nosso tempo e evitar erros no preenchimento, sabemos que existem vários modelos, vários jeitos de fazer essa validação de dados de forma correta, para que ninguém preencha ali os campos errados, para que não venha ali, em vez de triagem, o nome do João, em vez de procedimento, alguém colocar que é um enfermeiro, a função. Então hoje nós vamos aprender a bloquear isso e fazer de um jeito didático. Como que nós vamos aprender hoje? Nós vamos colocar aqui, tanto em procedimento, mas eu vou criar uma nova aba aqui, para que vocês possam entender que é possível também fazer com fórmula essa validação de dados, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que aqui são os procedimentos, enfim. Eu vou abrir aqui uma nova coluna. Acompanhe comigo. Vou pintar de amarelinho aqui, por quê? Para a gente saber que é essa aula que a gente está falando hoje. Então, eu vou colocar aqui, ó, procedimento. Não tem problema colocar dois procedimentos, até porque ele não está com formato tabela. Nós entraremos nisso mais para frente, estamos chegando lá, para que a gente consiga fazer um dashboard bem legal. Vai ter que formatar como tabela posteriormente, ou não. Né? Eu vou ensinar dos dois jeitos ali, para que você possa desenvolver uma planilha bem bacana. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar aqui para o nosso Excel que eu tenho um intervalo, e esse intervalo, ele precisa ter essa validação, né? Então, eu preciso falar para ele que, olha, na coluna H, eu não posso preencher a partir da H3 algo diferente que não sejam os procedimentos listados lá no cadastro de procedimentos, que é esse pessoal aqui. Então, cadastro de procedimentos, eu vou até renomear aqui, cadastro de procedimentos. Temos o cadastro de profissionais, o cadastro de convênio, que nós vamos usar daqui a pouco, e o cadastro de pacientes. Lembrando que todos os dados aqui são meramente fictícios, tá, pessoal? Então é só para a gente ter uma base ali para ficar mais próximo do seu dia a dia. Então vamos lá. Cadastro do procedimento. O que eu preciso fazer? Eu vou pegar só esse intervalo com o qual nós estamos trabalhando. Eu não vou colocar mais intervalos para baixo. Então vou selecionar tudo isso de que nós temos preenchido aqui, de H188 até o H3. Né? Então já aprendemos como seleciona. Vamos agora ir lá no menu dados, validação de dados. E aí, aqui quando a gente vai fazer uma configuração de validação, ele quer que você fale o seguinte para ele: o que você quer fazer e o que você quer ignorar, qual a mensagem de entrada, qual o alerta de erro. Então a gente consegue parametrizar tudo isso caso dê algum tipo de problema. Vamos supor que a pessoa colocar ali, em vez do procedimento, colocou adulto, erroneamente. Então, qual vai ser o alerta de erro? Então, nós conseguimos parametrizar isso. É como se fosse o C, né? Então, se eu errar a entrada do meu dado, eu quero que ele faça ali um alerta específico para aquele, tá bom? Então, existem algumas permissões aqui. Ele deixa você fazer algumas coisas, algumas formatações dentro da célula, né? Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, permitir, o que eu quero permitir? Qualquer valor é o que já está, né? Então, você pode preencher número, texto, enfim, ele não vai se comprometer com isso. É um número inteiro? Ok, então, de que número a que número ele pode preencher? Então, qual é o número mínimo, qual é o número máximo? Você pode até selecionar uma célula aqui, né? Entre, não está entre, você consegue ali meio que colocar um filtro para que a pessoa não preencha errado. Se é decimal, se não é, se é uma data, se é uma hora, se é um comprimento de texto, se é personalizado, para o caso de fórmulas que nós acabamos de comentar aqui. Mas no nosso caso hoje, nós vamos usar a lista. Vamos fazer uma lista suspensa, com um menuzinho suspenso, para que você impressione aí no seu dia a dia. Não precisa ter um campo desenvolvedor ali, claro que o campo desenvolvedor ajudaria muito, mas é possível fazer também com básico. É isso que eu tenho tentado mostrar para vocês. Você vai ter o mesmo resultado do que quem está usando um avançado. Claro que aparentemente às vezes fica mais bonito o avançado, mas as informações serão as mesmas, ok? E aí é o seguinte, galera, por exemplo, ele está me dizendo o seguinte: olha, eu vou permitir uma lista aqui que você faça, e aí ele está falando aqui: olha, eu quero que você ignore os em brancos e o menu suspenso na célula eu quero que esteja habilitado. Ó, legal, isso daqui, como isso daqui fica na prática, né? Então vamos supor aqui, ó, ignorar em brancos. Eu vou selecionar aqui, ó, o cadastro de procedimentos. O meu cadastro de procedimentos é esse pessoal aqui, ó.
Então, de triagem até medicação, curativa, avaliação. Só que eu não vou ter só isso daqui. Vamos supor que eu tenha aí mais uns 50, por exemplo. Só que tá vendo que a partir do soro, ele tá em branco? É isso que ele quer dizer para mim. Então, ele quer dizer o seguinte, olha, eu vou pegar todo esse seu intervalo e eu vou ignorar a galera que tá em branco. Eu sei que eu tenho que pegar ele, né? Então eu sei que tem que pegar o B8, B9, B10, só que por enquanto eu não vou deixar ele aparecendo para não poluir, né? Como isso fica na prática? Vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, desse jeitinho e o menu suspenso também. Então eu vou dar um OK aqui. E aí, quando eu volto lá na primeira ou em qualquer uma dessas células, ele já apareceu um botãozinho aqui, ó, para baixo, para clicar para baixo. Então se eu clicar, ele já apareceu. Então, ó, esse daqui é o menuzinho suspenso. É o botãozinho do lado direito. E quando ele fala em ignorar os em brancos, é que não está aparecendo nada, somente o que está em preenchido. Agora eu vou mudar somente o procedimento para vocês verem como é que vai ficar a questão do ignorar em branco. Então, quando eu clicar aqui, ó, substituindo ignorar em branco, eu vou dar um OK. E aí eu vou vir aqui, ó, na setinha e veja que ele aparece todos os que estão em branco. Né? Então, quando você não ignora, ele acaba considerando todos. Normalmente, ele considera em branco quando se tem algum tipo de erro no Excel ou quando você tem algum tipo de texto envolvido mais para baixo que você não consegue ver, mas o Excel está ali validando. Então, vou só mostrar aqui para vocês na prática como é que fica. Deve ter alguma coisa ali que eu preenchi na hora que eu estava criando e que deu esse tipo de problema. Então, eu vou lá no cadastro de procedimentos e vou apagar tudo daqui para baixo. Eu acho que já encontrei ali que ele deu uma trava, então na hora que eu voltar para minha base ele vai ter sumido, ou deveria ter sumido. Mas ele ainda continua, significa que realmente ele já vai considerar alguns Excels, principalmente os mais atualizados, mais recentes. Se não tiver nada embaixo, ele atualiza e fica zerado, só mostra realmente o que está preenchido. Aqui eu vou fazer uma atualização de novo, do 0 a 22, vou aplicar a todos para ver se ele vai atualizar, e continua realmente. Essa atualização minha não seja talvez a melhor para mostrar isso, mas é importante que aconteça para que você saiba que isso pode acontecer. No nosso caso, vamos ignorar a galera do em branco e vou aplicar para todos. Ele dá uns erros, é de praxe, não é normal. Então eu voltei para a questão ali dos meus procedimentos que já estão preenchidos. Né? Então imagina que eu tenho ali medicação, curativo, avaliação. Então ele meio que se repete. Então eu vou copiar aqui e colar para os próximos. Em contrapartida, antes da gente finalizar, imagina que eu fosse colocar aqui um procedimento que não existe. Né? Então vamos colocar aqui um procedimento que não existe. Vamos lá. Sei lá, não sei, cirurgia? Acho que é. Enfim. Ele está falando o seguinte, ó, ele deu um erro, só que ele não deu um erro personalizado para nós. Então, por exemplo, o valor inserido não é válido, outro usuário restringiu os valores que podem ser inseridos nessa célula. Está funcionando a nossa segmentação, nossa restrição aqui. A pessoa que estiver preenchendo a sua planilha não vai conseguir colocar outras coisas, exceto se ela modificar ali a sua validação de dados. Mas, em contrapartida, eu quero preencher novos procedimentos, né? Como é que eu faço? Ou também dar um sinal de alerta falando que não está cadastrado. Então, eu vou vir aqui, ó, validação de dados, né? Novamente. Eu vou vir aqui, ó, alerta de erro. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, procedimento. Procedimento. Então, a gente pode colocar aqui, ó, alerta. Ele vai colocar um parar, ou você pode colocar aqui algum, por exemplo, aviso, muda o ícone, informações, muda o ícone. Eu vou deixar aqui, ó, uma questão de aviso, não é para dar erro, é só para informar. Então, procedimento não cadastrado dentro da aba CAD Pro apurar com o administrador. Olha que legal. Beleza, então eu vou dar um OK aqui. E aí quando a pessoa vir aqui, ó, por exemplo, colocar uma lipo. Opa, já mudou. Então, ó, procedimento não cadastrado dentro da aba X, apurar com o administrador. Continuar? A gente pode continuar ou não. Vamos colocar aqui sim. Ele deixou, mas você pode colocar uma regra para ele não aceitar, né? Porque ali ele está falando que é só informativo, né? Então a gente consegue voltar aqui, por exemplo, você está dando um aviso que realmente não é para incluir. A mesma coisa acontece para informações. Então quando eu venho aqui, por exemplo, e coloco XYZ, ele vai falar, ó, procedimento não cadastrado dentro, apurar com o administrador. E já mudou o sinalzinho aqui. Aí você vai falar, OK, ele deixou e vai seguir o baile. Não tem problema nenhum quando você faz esse tipo de coisa. Você consegue colocar um validador, uma regra condicional que nós aprendemos dentro de categoria. Então, se ele colocar algum procedimento que não esteja dentro lá do cadastro, você pode falar, olha, ficou vermelho, por exemplo. Né? Então, a gente consegue parametrizar algumas coisas dentro do Excel. Neste caso aqui, eu vou voltar lá para a questão do erro, parar. Ou seja, pare agora e não tente nada mais além disso. XY, opa, aí ele, aqui neste caso ele não vai deixar você, né? Então vai repetir, ele vai fazer você ficar num looping eterno até você cancelar ou refazer ali o procedimento, ok? Então, só validando, estilo, parar, você não consegue inserir nenhum nome diferente daquilo que você configurou, aviso, ele aceita e informações ele aceita também.
Então precisa tomar cuidado. E aí, nestes casos aqui, você consegue colocar um validador com formatação condicional para caso você queira ou caso você habilite essa possibilidade aí para o usuário que está preenchendo. No nosso caso aqui não vai fazer muito sentido, então eu vou fazer o quê? Vou copiar essa galera e vou colar para cá. Por que não vai dar erro? Porque todos estão dentro da mesma regra, né? Então não teremos problema nenhum. Opa, saiu aqui. Eu vou fazer dentro desse para facilitar a minha vida, senão eu vou ter que mexer nas fórmulas, ele não está acompanhando. Então vocês já entenderam como é que funciona. Vou vir aqui, ó, selecionei tudo, validação, vou voltar lá, lista, vou selecionar meu menu suspenso de procedimentos. Ok? Bacana, então ele já está aqui. O certo é ele ignorar o em branco, né? Ele acabou trazendo aqui pra gente, não sei porque, deve ter algum tipo de bug aqui dentro do Excel, mas não, sem problemas, seguiremos desta forma porque é um só. Posso vir aqui também mudar, vamos ver se é algum tipo de bug dentro do Excel, que aí a gente vai saber agora. Então vou pegar, só selecionar a área de procedimentos. Opa, vou alterar para todos. Ok. Olha, ele só está dando um bug mesmo, ele está considerando os em brancos. Deixa eu voltar aqui em procedimento, vou ver se tem alguma coisa aqui, provavelmente não. E vamos tentar atualizar novamente em lote. Então, validação. Vou selecionar aqui também os em branco. Vamos ignorar os em branco, aplicar para todos e ok. Vamos ver, ele está trazendo. Enfim, ele dá uns bugs assim, pode acontecer, mas isso não interfere no que nós estamos fazendo. A parte boa é que, caso o seu esteja correto, vamos supor que apareça aí algum tipo de ele ignorar os brancos. Então, se eu colocar aqui lipo, por exemplo, ele vai já segmentar como habilitado lipo aqui e vai fazer isso para todos. Exceto que você não vai encontrar especialista, função ou valor, porque você não cadastrou nenhum desses lá dentro de cadastro de procedimento, ok? Voltaremos aqui, nossa base, voltarei para triagem, ok? Então, a gente acabou de fazer aqui uma validação de dados, né? Então, vamos fazer agora o convênio, só que ao invés da gente selecionar e colocar na mão aqui, que a gente acabou inserindo tudo na mão, vamos fazer através de um PROC-V, por exemplo. Vamos ver o que acontece? Então, eu vou inserir uma nova aba aqui e vou colocar aqui, ó, por exemplo, convênio, porque cada um desses pacientes tem um convênio. Vou colocar amarelinho, para a gente saber que é essa aula aqui que nós estamos tratando. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do lado direito do procedimento. Vou criar lá dados, vou criar uma validação. Posso colocar qualquer valor? Não posso, porque eu quero que esteja ali atrelado à minha relação que eu já tenho. Então, vou colocar aqui lista, é uma lista que eu já tenho, então vamos lá, cadastro de convênios. Venho aqui e vou selecionar essa galera. Vou ignorar, ok, apliquei. Beleza. Voltaremos aqui, e aqui já está tudo certo. Ele trouxe aqui os convênios e trouxe também o em branco. Aí, após criar aqui o convênio e fazer a validação de dados, que eu já fiz aqui, né, então a gente consegue ver todos os convênios que nós temos. O que eu vou fazer? Vou fazer um PROC-V aqui do nosso CPF, que é o código, basicamente, do paciente. Vou lá no paciente, que ele está cadastrado, qual o convênio dele. E aí, neste caso aqui, é o número 6 que eu quero procurar. Ok, então, opa, ele aceitou, né? E vou arrastar para baixo. Ele aceitou, ok, não tem problema nenhum, vida que segue. Vamos supor agora que tivesse algum erro, né? Vamos testar aqui, se a gente faz um PROC-V e realmente não está lá cadastrado. Vamos supor aqui que, por exemplo, o paciente aqui dá 1000, não é mais a 1000, é o loop. Nem sei se existe esse convênio. Ele aceitou, algo que não deveria aceitar porque eu mudei na fonte, né? Mas neste caso, vamos fazer o seguinte, selecionaremos todo o nosso intervalo e vou clicar novamente aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, circular dados inválidos, né? Então, por mais que alguém tenha mexido na tua base, você consegue verificar o que está de errado. Então, por exemplo, Notre Dame, o Excel está falando, olha, tá errado isso daqui. Sul América, tá errado isso daqui. Ok, vamos então tentar corrigir, né? Sul América, eu vou copiar aqui. Vamos ver se tá a mesma coisa. É porque aqui tá Sul América Saúde. Ok, então ele me mostrou certo. Eu volto aqui, copio para nossa bênção. E aí, a nossa validação, nós vamos lá para todas. Opa, validação. Selecionar aqui novamente para todas. Ele já sumiu. Notre Dame. Então nós vamos no cadastro do convênio. Notre Dame está como Notre Dame Intermédica e o nosso paciente está apenas como convênio Notre Dame. Vou copiar aqui e novamente eu vou dar um looping aqui para que ele faça essa validação de novo. E esqueci de aplicar para todas. Então volto, aplico para todas. Opa, seleciono, aplicar para todas. Ele ainda continua dando erro. Vamos voltar aqui. Cadê cadastro de convênio? Copia,
cadastro de convênio, copia. Tem mais algum? Não. Vou colocar 1000 aqui também para corrigir. Então, nós temos aqui cadastro de convênio, nós temos a 1000 e vamos lá na base, corrigir. Então, ele destaca para você, caso você queira, vamos supor aqui que eu quisesse fazer a mesma coisa, circular os errados. Ele já corrigiu todos. Então, veja que eu não preciso necessariamente ficar indo lá e voltar para ver se ele corrigiu. Você consegue vir aqui, ó, circular dados inválidos. E aí ele vai te mostrar se tem algum caso nesse sentido. Então eu vou voltar lá, que não era para eu mostrar para vocês naquele momento, mas infelizmente acabou saindo. Eu vou colocar aqui, validar, circular. Então, ó, vem aqui, tá errado. Eu consigo limpar círculos de validação? Consigo, né? Então, consigo fazer isso daqui, porém, continuará errado. Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Vou lá, vou deixar circulado, vou trocar o plano. Claro que isso daqui, galera, que nem eu falei, é o básico, né? A gente consegue travar isso num Excel avançado, né? Então você consegue ter ali mais coisas que você consegue fazer, né? Mas aqui, para quem quer fazer ali, consegue e sai tranquilamente. Então vou circular, opa, ele já mudou, já não apresenta mais erro. Vamos continuar assim, vida que segue. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, já deixa o like aqui, dá aquela moral. Eu sei que foi um pouco demorado, né? Talvez o enredo aqui, como foi abordado, talvez não esteja aí do agrado de todos, mas esse foi um jeito mais simples e mais fácil que eu consegui demonstrar para todos vocês. Né? Eu tento sempre pensar em quem está iniciando, né? Quais são as dúvidas, por isso que eu coloco ali de um jeito, tento repassar e às vezes acaba confundindo, porque eu sempre tento pensar em como as pessoas podem ter de dúvidas aí no decorrer do vídeo, beleza? Mas eu espero que eu tenha ajudado, nem que seja aí um pouquinho. Caso você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários pra gente matar essa dúvida aí nas próximas aulas, beleza? Obrigado, então é isso, até a próxima, tchau!